Amém, meu irmão, minha irmã, pode sentar. Uma alegria estar aqui nesse culto, trazendo a mensagem desse domingo. Estou rouco, então tenho misericórdia da minha voz. Até sexta-feira eu estava bonzinho, mas aí sexta-feira eu fui para o retiro de casais, que está tendo ainda, hoje de meio-dia, Técio vai fazer o encerramento lá em Gravatá. E aí eu cheguei na sexta-feira no friozinho, preguei lá com Paula ontem, aí aquele friozinho deu alguma coisa na minha voz, e eu ainda tentei ontem, depois de pregar, segurar, não cantar, não gritar, tentar descansar, mas fiquei rouco. Mas estou muito feliz com essa mensagem que eu quero pregar hoje, é algo que está queimando no meu coração, e eu espero que Deus fale com você também. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa celebração tão linda, pelo batismo de Lisa, pelas famílias que estão aqui reunidas, diante da mesa e diante da Tua palavra. Fala ao nosso coração, nos edifica, nos encoraja, nos ajuda a ser quem Tu queres que a gente seja. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu imagino que todos nós queremos ser alguém na vida. Um dos maiores insultos que alguém pode dizer é: você não é ninguém. Ou então, você já deve ter ouvido alguém dizer assim: quem você pensa que é? Porque se a pessoa está se achando, você quer dizer que ela não é ninguém. E nessa belíssima peça literária que a gente leu aqui, Paulo nos ensina que é alguém na vida quem ama. Se não tiver amor, nada vale, nada serei. Não é que nada valha, mas é que você não é nada se você não amar, se você não tiver amor. E por isso que para ser alguém na vida não precisa de dinheiro, estudo, fama, poder, casamento, ou qualquer outra coisa, basta que a gente ame. Esse texto é um dos mais conhecidos e pregados, aclamados da Bíblia, e a minha oração é que essa palavra de maneira espiritual encarne em nós. A pergunta devocional dessa mensagem de hoje não é o que você está fazendo, mas sim por que você faz o que faz. Porque se não tiver amor, não vai fazer sentido você fazer qualquer coisa. E o contexto é maravilhoso, para que a gente entenda o que Paulo quis escrever. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está dando instruções práticas acerca da igreja, acerca da Eucaristia, ensinando como é que é a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo começa a explicar os dons espirituais, profecia, línguas, milagres e curas. No capítulo 14, ele volta a tratar dessas mesmas questões de língua, profecia, como se comportar com as pessoas na igreja quando chegam pela primeira vez. Ou seja, o contexto é todo sobre igreja, sobre como é que a igreja é igreja. 1 Coríntios 11, 12 e 14. E a carta inteira de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, eu quero que você entenda que Coríntios era uma igreja cheia de capacidades. Uma igreja cheia de talentos, mas uma igreja dividida. Então, por um lado, era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, Paulo vai dizer, mas também era uma igreja muito carnal, muito dividida, muito cheia de ciúme. E é nesse contexto de uma igreja assim que Paulo traz esse texto maravilhoso. Sem amor, toda discussão sobre a Eucaristia e como é que faz, toda discussão sobre fazer qualquer coisa na igreja é inócua. Só vale a gente fazer qualquer coisa se for amando. Amém? A pergunta é: o que é que significa isso? O que é amar? Ou como é que a gente faz as coisas amando? E eu achei que talvez fosse bom a gente discutir um pouquinho, porque eu acho que é esse o caminho que o apóstolo está fazendo em 1 Coríntios 13, refletindo sobre o que não é amar exclusivamente. E Paulo começa esse texto, e eu adoro que ele comece esse texto assim, porque eu sou um cara pentecostal, eu sou um cara hipercarismático, eu gosto
de falar em línguas. E eu gosto quando a igreja se move em profecias. Oro por cura nas pessoas. Todo mês, ou de 2 em 2 meses, pelo menos, eu venho numa quarta-feira e a gente faz unção dos enfermos. Esse mês já está marcado, o dia que a gente vem, porque eu oro por cura. Tudo isso eu gosto, mas Paulo começa dizendo que ainda que eu fale línguas, ainda que eu profetize, se eu não tiver amor, nada vai valer. E algumas igrejas e algumas pessoas não conseguem entender isso. E vão numa luta grande, numa busca por poder. Poder religioso, poder espiritual, que nem é ruim. Paulo diz, buscai com zelo os dons espirituais. E há uma luta para a gente conhecer a palavra de Deus e então pedir a unção de Deus para pregar de maneira mais inspirada, para orar, para que as coisas aconteçam. Mas o que Paulo está dizendo é que se o nosso coração não estiver no lugar certo, não adianta profetizar, não adianta orar em língua, não adianta ter visões e revelações, se a motivação não for a correta. Porque o poder que o Espírito Santo quer nos entregar para servir, o poder que o Espírito Santo quer nos entregar para tudo isso, ele vem para que a gente cuide de alguém. Sempre a motivação é o outro. É a gente perder a vida, ser testemunha, para que alguém cresça, para que alguém seja abençoado. Eu ainda estou impactado com uma palavra que eu recebi aqui na semana passada. Nós tivemos uma conferência que tem tudo a ver com isso. A conferência chama Conferência Profetiza. Todo ano tem, e você que nunca veio não sabe o que está perdendo, porque a nossa conferência é carismática, é a conferência que a gente busca esse encontro espiritual com Deus de uma maneira bem poderosa, e aqui profetizamos muito, e aqui oramos muito em línguas e de todo jeito. E eu estava aqui na primeira fileira, recebendo uma palavra de um pastor que veio de fora, chamado Cantarino, que por sinal está aqui de novo essa semana, mas numa conferência que a gente fez ontem, e ele disse assim, ele me lembrou, porque ele estava falando dele, mas parecia que estava falando de mim. Ele falava dele, mas a carapuça caía certinha na minha cabeça, quando ele disse assim, eu sei pregar sem amar, sem o Espírito. Eu sei batizar sem o Espírito. Eu sei liderar a igreja sem o Espírito e sem amar. Sem a motivação correta ou sem ter o poder de Deus. Eu sei fazer tudo porque eu não sou burro e a gente faz isso há muitos anos. Sendo que ele pregava sobre Jesus dizendo para os discípulos, sem mim nada podeis fazer. De forma que eu posso batizar e pregar e liderar, fazer qualquer coisa, mas se eu não fizer no poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, segundo Paulo está ensinando aqui, vem com a motivação correta do amor. Se eu não fizer isso amando, servindo as pessoas, vai ser como um símbolo que retine, vai ser como um som completamente inócuo. Qual é a sua motivação para fazer o que você faz? Qual é a sua motivação para ser mãe, pai? Qual é a sua motivação para ser o profissional que você é? Ou para fazer as coisas aqui na igreja que você faz? Não é apenas sobre buscar o poder espiritual. E ele continua dizendo que se você tiver fé ou tiver conhecimento, sem amor também não vale. Tem gente que pensa que o acúmulo de conhecimento, estudar muito, fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, ser instruído, e eu não estou contra essas coisas. Quem estudou está aqui. Vá por mim, que eu estudei muito, porque meus pais queriam que eu fosse alguém na vida. E tem gente que acha que só esse tipo de conhecimento vai garantir que você seja alguém. Mas não é isso. Se a gente conhecer toda a ciência, se a gente não amar, todo esse conhecimento, todos os livros, todos os títulos, todos os graus, não vão valer nada. E eu conheço gente que estuda tanto, que lê tanto, e que se prepara tanto, e que são tão cultos, mas que não amam. E isso fica como um símbolo que retine, como um som que não vale nada. E a fé sem amor também é inócua. Ainda que eu tenha fé que transporte montes, veja, não é qualquer fé, viu? É uma fé que transporte montes, sem amor não vale.
Claro que eu quero que vocês tenham fé e eu também quero ter fé. A palavra de Deus diz que a fé é dom de Deus e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Faz parte de um dos nossos pilares proclamar a palavra para que vocês tenham mais fé. E eu quero que vocês tenham fé, mas eu conheço pessoas que têm fé. Pessoas de fé mesmo. Pessoas que oram. Pessoas que colocam na mão de Deus a vida e para todas as coisas fazem com fé, mas que não amam. E o que é que adianta ter tanta fé se essa fé não é expressa no amor? Se essa fé é só para você? Se essa fé faz você engordar espiritualmente e guardar tudo para você? Ainda que eu tenha fé, nada serei se não tiver amor. E agora vem outra parte que eu gosto muito, que durante muito tempo me pegou. Aqui na Recon, a gente tem, graças a Deus, muitos trabalhos sociais. Desde quando era o reverendo Zé de Paula, que hoje é o pastor de Candeias, e hoje é o reverendo Gil, que nos lidera no Reconciliar. O Reconciliar é um grande guarda-chuva que faz muitas obras sociais. Só para você ter uma ideia, eu não vou falar tudo não, porque eu pedi a ele um relatório e ele me mandou na sexta-feira e tem mais de 30. Não vou dizer tudo. Mas, por exemplo, a gente tem aula para as pessoas da comunidade de dança, de esportes, todos os esportes que você pode imaginar, luta, futevôlei e tudo mais. A gente tem aula de reforço no contraturno para várias turmas lá no SEB. A gente também tem aula de Bíblia na quarta-feira, aqui na capela, enquanto tem culto. As crianças estão ouvindo Bíblia. A gente tem um Luz nas Ruas, que cozinha aqui nas quartas-feiras, de 15 em 15 dias, e sai para a rua para dar comida e nas portas dos hospitais. A gente tem uma ONG, a ONG Esperança, que trabalha com empoderamento e empreendedorismo, ensinando as pessoas que estão precisando a serem boleiras, padeiras e outras coisas, para que gerem renda. E eu podia falar, mas tudo que acontece aqui no Reconciliar e que a gente faz, mas olha o que Paulo está dizendo: ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres e o meu corpo para ser queimado, nada adianta se eu não tiver amor. Imagina sair de casa numa quarta-feira, passar a quarta-feira toda cozinhando na igreja, depois sair e entregar essa comida aos pobres na rua. Imagina ir para dentro dessa comunidade, como a gente faz, e oferecer todo tipo de serviço, que eu podia falar ainda que eu não quis fazer o relatório todo, mas de entrega de cestas básicas e de dentistas. A gente tem um consultório odontológico, recebe o povo, e você que é dentista, pode vir para cá, e a gente tem um consultório completo, e você vai receber o pessoal da comunidade, você vai cuidar. Mas se você fizer isso com a motivação errada, nada vale. Vai valer para eles, e glória a Deus que a gente está abençoando, por isso que a gente tem tudo. Mas para você, nada vai valer se você fizer o que você está fazendo, seja lá o que você estiver fazendo. E aqui fala um cara que faz muitas coisas, mas nada que eu fizer, se não for motivado pelo amor, vai valer. Tem muita gente que doa o tempo, o voluntariado, o dinheiro aqui no dízimo e a oferta. Doa para aplacar a consciência, doa para fazer algum tipo de barganha com Deus. Se não for motivado por amor, não vale. A sua oferta financeira vai valer para a igreja. Glória a Deus, pode continuar dando de qualquer motivação, porque a gente precisa pagar a conta. É muita coisa que a gente tem para pagar de conta aqui. Mas para você não vai valer. Porque você, segundo a palavra de Deus, deve dar com alegria, com generosidade. Você deve doar feliz, porque está contribuindo para que outras famílias sejam abençoadas com todas as obras de evangelização que a gente tem, para que todas as famílias sejam abençoadas com as obras sociais que a gente faz. Você deve doar desse jeito, com amor, pensando no outro, pensando no que Deus vai fazer nesse reino através dessa igreja. E não com peso, não porque é obrigado. Amém? A barganha de você fazer para alguém ver, ou fazer para que Deus lhe abençoe, isso expõe a motivação do seu coração. Hoje é sobre a motivação, não é sobre o que você faz, é porque você faz, como você faz. E a gente deve fazer
todas as coisas com o amor. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus é esse paradigma do amor sacrificial. E eu fico muito feliz porque um dos textos mais extraordinários da Bíblia, todos os pastores vão dizer isso, é o texto do Sermão do Monte, que está ali no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, ali capítulo 5, 6 e 7, é talvez a expressão do Evangelho mais pura, o Sermão do Monte que Jesus pregou. E Paulo, quando escreveu 1 Coríntios 13, certamente ele tinha em mente o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, Jesus começa dizendo quem é bem-aventurado. Quem é bem-aventurado é quem é feliz, mais que feliz. E eu sei que Paulo leu esse texto para escrever 1 Coríntios 13 e para escrever também Gálatas 5, o fruto do Espírito, porque todas essas coisas são rigorosamente as mesmas, na mesma ordem. Paulo vai dizer aquilo que Jesus está dizendo, que é feliz quem ama, é feliz quem pensa no outro, é feliz quem não olha só para o seu umbigo. Veja que coisa mais linda, eu acho que eu tenho que ouvir esse sermão que eu estou pregando para mim mesmo todo dia de manhã, que eu acordo e vou servir, mas eu preciso ouvir isso aqui para dizer por que eu estou indo, qual é o motivo de eu estar acordando para que valha para mim e não só para as pessoas a quem eu estou servindo. Veja que lindo, Jesus começa a dizer que é alguém na vida, é bem-aventurado, feliz ou mais do que feliz, quem depende de Deus. Nas palavras, na tradução mais conhecida, é bem-aventurado o pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que não confia na sua própria espiritualidade. Eu não confio nas minhas disciplinas, na minha fé, na minha leitura. Eu sou pobre de espírito porque eu confio que a minha espiritualidade rico é Ele. E aí é isso que Jesus está dizendo, e Paulo diz a mesma coisa, o amor não é orgulhoso. Quem é orgulhoso daquilo que faz, das suas próprias forças e capacidades, não entendeu o amor. Jesus vai dizer que é alguém na vida, é feliz quem chora. Bem-aventurados os que choram. Jesus chorou. Os sofrimentos causam em nós perseverança, experiência e fé. E Paulo, vendo que Jesus disse que bem-aventurado é quem chora, diz o amor é sofredor. E, irmãos, eu não estou fazendo uma ode ao sofrimento, porque eu gosto de ser feliz, e eu gosto de ser alegre, eu gosto de viver, aliás, eu sou viciado em viver. Mas nós precisamos entender que o amor é sofredor. Quem vai amar o outro, quem vai servir o outro, tem que aprender a sofrer. É alguém na vida, quem é humilde, Paulo vai dizer, o amor não se ensoberbece. Bem-aventurados, felizes é alguém na vida, segundo Jesus, é quem tem fome e sede de justiça. Aí vem Paulo em 1 Coríntios 13 e diz, o amor não se regozija com a injustiça. É feliz, é bem-aventurado, é alguém na vida quem é misericordioso, disse Jesus. E Paulo vai dizer, o amor não guarda mágoas. Meu irmão e minha irmã, desse culto da manhã, o amor não guarda mágoas. Feche seu olho, só um segundo. Só um segundo. O amor não guarda mágoas. O amor não guarda mágoas. O amor não guarda mágoas. Pode abrir o olho. Você não vai ser feliz, não vai ser bem-aventurado, enquanto você estiver segurando mágoa, enquanto você não liberar perdão, enquanto você não liberar aquela outra pessoa que no seu coração está preso. E eu não sou uma criança, eu sei que você pode ter sofrido muito. Eu sei que essa pessoa pode ter lhe causado muita dor. E é verdade, eu sei que pode ser que ela seja culpada. Sim, ele e ela podem ter sido culpados do seu sofrimento, da sua dor, da sua solidão. Mas se você guardar mágoa, você não ama. Você está pensando em você. E eu vou agora lhe sugerir algo extraordinário que eu não consigo fazer também, igual a você. Eu vou sugerir que você peça que Deus lhe ajude a soltar. Para que você seja feliz e bem-aventurado. Você amar
o seu inimigo, o amar quem lhe fez sofrer, para que você seja quem Jesus quer que você seja hoje. Amém? É lindo isso demais. É alguém na vida, é feliz, bem-aventurado, quem tem um coração puro. Jesus disse, Paulo vai dizer, o amor não é invejoso. E isso me pega, porque eu sou invejoso. Várias vezes eu quero ter o que outra pessoa tem. Eu quero fazer o que outra pessoa faz. Eu quero parecer de um jeito que outra pessoa parece. E aí vem o Evangelho do Senhor e diz que o amor não é invejoso. Eu preciso ter coração puro. E eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso que o Espírito Santo faça essa obra em mim. Essa é a melhor. É a melhor para mim, né? Porque eu tenho isso tatuado no meu braço. Jesus vai dizer que é bem-aventurado, feliz alguém na vida quem é pacificador. E aí o apóstolo Paulo diz que o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita. Glória a Deus. O amor não se irrita. Eu tenho tudo para me irritar, porque eu sou impaciente por natureza. Isso aí é culpa da minha mãe exclusiva. Veio dela. E eu tenho facilidade de me irritar, facilidade de ser impaciente, facilidade de achar que eu sou melhor do que todo mundo e eu resolveria melhor as coisas. E aí vem o Espírito Santo e fala comigo dizendo que o amor não se irrita, portanto não se irrite. E é um trabalhar contínuo do Espírito Santo na minha vida para que eu seja um pacificador, para que você seja um pacificador. Em lugar de trazer mais peso na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, onde você estiver, em lugar de quando você chegar a irritação, a cobrança, o perfeccionismo, vai chegar alguém que não se irrita e que promove a paz. Você também não consegue fazer isso. Mas o amor em você consegue. O amor é Jesus Cristo, que habita no seu coração pelo Espírito Santo. Amém? E aí Jesus vai dizer que bem-aventurado, feliz, mais do que feliz, é alguém que sofre perseguições por causa do Evangelho. E Paulo vai dizer, o amor tudo sofre. Tudo sofre. É alguém na vida, segundo o Sermão do Monte, quem é objeto de insultos e mentiras. Veja que coisa extraordinária. Jesus vai dizer no Sermão do Monte que se você sofrer insultos e mentiras, você é mais do que feliz. O apóstolo Paulo vai dizer assim, o amor tudo espera, tudo suporta. Me perdoe hoje, mas feche seus olhos de novo. O que é que está acontecendo na sua vida que você acha que não suporta? Onde está doendo que você diz, eu não suporto mais? Que dor, que falta, que faz sua alma gritar, eu não suporto mais. O amor tudo suporta. O amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Obrigado, pode abrir o olho. Ivanzinho, que sermão é esse? Como é que vai mudar a minha vida na prática? Eu não vim aqui para ser alguém na vida, que foi a sua pergunta para começar. Eu não vim aqui para ouvir isso. Eu vim aqui porque eu estou pedindo socorro. Eu vim aqui porque eu preciso de um milagre. Alguém pode estar pensando, eu vim aqui porque eu preciso que Deus intervenha e traga meu marido de volta, ou cure meu filho, ou livre meu parente das drogas. Eu vim aqui porque eu preciso de uma intervenção de Deus. Eu não vim aqui para ser alguém na vida. Eu não vim aqui para ouvir essas coisas. E é justamente isso que eu acho que nos falta. A mim, a vocês e a Igreja de Cristo espalhada no mundo. Acho que a gente está cada vez mais em si mesmado, mais querendo as coisas para a gente o tempo todo. Mas o nosso mestre, o Senhor dessa igreja, não tinha nada para ele não tinha onde reclinar a cabeça, nada ele fez pensando nele, tudo ele fez pensando em mim e você. Sofreu morte de cruz, foi cuspido, foi completamente ultrajado, e nunca, em nenhum momento, ele pensou nele mesmo, tudo era por amor. Cada coisinha que ele fez, e quando você lê o Evangelho, vê o que ele fez, muitas coisas, tudo que ele disse foi por amor.
E nós estamos aqui para nos inspirar para a Eucaristia, onde nós vamos receber o seu corpo e o seu sangue. Ou seja, Cristo em nós. Para que Ele cresça em mim e em você. O caráter dele cresça em mim e você. E você não vai vir mais para a igreja só pensando no que Ele pode fazer por você. Você não vai vir para a igreja mais só pensando naquelas coisas que algo sobrenatural vai poder fazer por você. Você vai vir para ser igual a Ele. Você vai vir para pedir que Deus faça essa obra maravilhosa que você não consegue fazer. Eu vim inspirar você a pensar em coisas do alto e não nas coisas da sua vida, sobre você mesmo. Jesus dentro de você, no comando da sua vida. E eu podia passar, eu estava conversando com o pastor Igor, quando a gente entrou, olhando para esse sermão que eu vou pregar agora, às 10 horas, aqui na Missão Esperança, na nossa comunidade, adaptado, mas vai ser esse sermão. E de noite é aniversário de 10 anos de uma igreja que eu amo muito, lá na Zona Norte, a Igreja Anglicana Zona Norte, eu vou pregar lá também, adaptado. E aí, como eu ia pregar 3 vezes esse sermão, em situações diferentes, eu preparei um sermão que eu disse ao pastor Igor assim, eu disse, pastor, eu prego esse sermão em 20 minutos, ou eu posso pregar esse sermão em 50 minutos. Tem material aqui para a gente fazer muito tempo, mas nesse culto das 8 não pode passar de 30. E eu estou aqui escolhendo o que é que eu posso dizer para você, mas eu não posso terminar essa mensagem sem ler de novo o último versículo desse capítulo extraordinário que o nosso querido leu. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Que coisa extraordinária. Eu e vocês, cheios de fé, eu e vocês, na maior esperança de que Cristo vai voltar e vai fazer essa obra completa. Na maior esperança do mundo, de que estamos proclamando a sua vinda até que Ele venha, ou então quando a gente for, a gente vai se encontrar com Ele. Mas a fé extraordinária e a esperança que muda a nossa vida, ainda são inferiores ao amor. Porque, foi eu? Fiquei nervoso agora. Porque normalmente a gente vê quando é uma água que cai, né? Quando a água que cai aqui parece que a igreja cai. Mas dessa vez eu não sei o que foi que aconteceu. Mas o amor é o maior destes. Saia daqui, meu irmão e minha irmã, disposto a amar. Saia daqui disposto a checar o seu coração em tudo que você faz, em tudo que você diz. E pergunte a você mesmo e ao Espírito Santo, será que eu digo por amor ou por outra razão? Será que eu faço por amor ou por outra razão? E se você se perguntar isso, eu estou seguro, sem charlatanismo, sem manipulação, sem programação neurolinguística, eu estou seguro de que Deus que habita dentro de você vai responder. Vai transformar a sua motivação. E você vai ser quem Deus quer que você seja. Por último, curve suas cabeças, prometo que é a última vez eu quero orar. Senhor, obrigado por hoje, pela tua palavra extraordinária, maravilhosa. Obrigado por essa igreja que se reúne aqui às 8 da manhã, diante de ti, em torno da tua palavra. E agora, enquanto nos preparamos para a Eucaristia, enche-nos do teu amor. O teu amor que lança fora o medo. O teu amor que transforma as nossas motivações. O teu amor que muda as nossas vidas. Que o teu amor no teu corpo e no teu sangue seja abundante na nossa vida. Que a gente saia daqui cheio para fazer a diferença lá fora. Essa é a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.